Isso não será suficiente. Fala pessoal, do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira. E no vídeo de hoje a gente vai falar da bomba do INSS. Porque o INSS tem se tornado essa bomba aí na visão de muitos. Apesar de alguns ainda acreditarem nesse sistema previdenciário, outros já ligaram um sinal de alerta, prevendo no futuro não tão distante, esse sistema não vai se sustentar ao longo do tempo. Bom, mas afinal de contas, como que surgiu, aonde que surgiu, de onde que veio essa ideia de previdência social? Essa ideia surgiu na Alemanha em 1883 e veio para o Brasil em 1923. E a ideia era que jovens, que é a parte da população ativa que trabalha, pagaria em forma de imposto uma contribuição para aqueles que já trabalharam, para a classe mais velha, para os mais velhos, já haviam trabalhado na sua juventude. Então a ideia inicial era essa. Por muito tempo deu certo. Por que por muito tempo deu certo? Porque antigamente, como a gente pode ver aí nos gráficos, eu trouxe aí de 1990, as famílias elas eram mais numerosas. Meu pai e minha mãe mesmo, são de famílias aí de 6, 8 irmãos. E ao passar do tempo, isso tem diminuído. O que é a realidade que a gente tem hoje? Famílias de filho único ou 2 no máximo. Qual que é o problema disso, dessa baixa natalidade? Porque a ideia é o seguinte, os jovens pagar para quem está velho, mas então se a população de jovem está diminuindo, está nascendo menos crianças, quem que vai ser o jovem? Quem que vai ser essa classe que vai trabalhar para pagar os velhos? O caminho que estamos percorrendo é de uma população velha e pouquíssimos jovens. Fala, Jean, mas eu vejo muita criança, contra fatos não há argumentos. Olha os dados que a gente vê. Se você compara 1990 e os dados que a gente tem aí de 2024, que são os mais recentes, pode observar que em 1990 tinha pirâmide perfeita, com crianças aí de 0 a 4, 0 a 6 anos, sendo a maior parte da população. Agora a gente está tendo, ao invés de uma pirâmide, a gente tem na verdade um castelo. Por quê? Porque a gente vê na evolução que as faixas etárias elas estão assim e a gente tem um aumento da faixa entre 25 a 40 anos. E isso futuramente, seguindo essa mesma linha de raciocínio, a tendência é que no futuro tenhamos mais velhos ainda. E aí quem que vai pagar essa conta? Aí você fala, não, Jean, mas tem muitos jovens no Brasil, a gente vê a força aí do movimento jovem e tudo mais. Realmente, bastante jovem no Brasil. Sabe o que é o outro fator que corrobora para essa questão do INSS não se sustentar? Parte desses contribuintes, que seriam a população jovem, a população ativa, aqui no Brasil, ela se classifica no chamado nem, ou seja, nem estuda e nem trabalha. E assim, segundo dados, 20% da população jovem, a faixa entre 15 a 24 anos, seria a população que estaria ingressando ou no mercado de trabalho ou numa faculdade, nem estuda e nem trabalha, não quer saber de nada. E assim, nesse sistema da previdência que a gente tem atualmente, a gente depende muito desses contribuintes, desses jovens. Quem vai pagar a sua aposentadoria no futuro? Olha nas mãos de quem a gente está. O famoso fica na mão de calango, Além disso tudo, ainda tem outro agravante. Por mais que se tenham casais, a maioria hoje quer ser o quê? Pai de pet. Então assim, você tem uma baixa natalidade, ou seja, o povo não está querendo ter filho. Se tem, é só 1 ou 2 no máximo. Uma população onde os jovens não querem nem trabalhar nem estudar. E aqueles que trabalham, que estudam, que formam casais, preferem ser pais de pet. Então essa soma disso tudo nos liga aí o sinal de alerta para o futuro. Será mesmo que podemos confiar em uma aposentadoria pelo INSS? Será que esse tipo de sistema previdenciário que temos atualmente tende a perdurar aí ao longo dos anos? Como que a gente vai estar em 2060? Olha para esses dados que a gente traz em relação à possível faixa etária em 2060. População extremamente velha, sem jovens, ou seja, o que vai acontecer nesse sistema? Número de beneficiários, ou seja, de aposentados, de pessoas velhas, vai ser muito superior ao número de quem está contribuindo. Então assim, na realidade que a gente tem hoje, 2024, está baixo, mas ainda tem
uma porcentagem significativa de população ativa, né, de contribuintes para essa previdência, a gente já está com um rombo. Imagine em 2060, onde a gente vai estar mais velho ainda, a população mais velha ainda, com pouquíssimos e um número gigantesco de beneficiários, né, de aposentados. E aí, como que fica? Você fala, Vagina, mas já tem o rombo agora? Imagina lá. E o rombo não é pequeno. 300 bilhões. Como assim? Para você entender, né, o que é esse número de 300 bilhões, é o seguinte: pega quem paga, né, eu e você que trabalha no CLT, que paga o INSS, a gente está pagando para quem já aposentou. Ou seja, quem está pagando, o número de contribuintes já diz que não consegue pagar. Ou seja, o sistema, o governo não está conseguindo pagar para os aposentados. Ele está tendo que buscar recursos de outras áreas para conseguir, né, honrar com o seu compromisso. Então, por isso que vem esse rombo. Mas assim, como tudo na vida, tem solução, né? Eu falei isso tudo aqui para você, por quê? Porque eu quero te alertar que existe outra forma de você se aposentar no futuro com mais dignidade, com mais tranquilidade, e por vezes não precisa nem de você esperar os 60, 65 anos. Provavelmente no futuro essa idade será maior, porque a expectativa de vida, né, tem aumentado também. Provavelmente a gente vai aposentar aí com 70, 80 anos de idade. Mas e quais são, então, né, essas opções que a gente tem para não depender somente da previdência social? A primeira delas é investir. Quando você investe, você faz algo agora pensando no futuro. Para que você investe? Para que você poupa dinheiro? Para você poder desfrutar da sua velhice, poder viajar, ter uma velhice com dignidade, né? Terminar a sua vida com dignidade. Bom, então a primeira coisa é investir. Ao longo do tempo, os juros compostos serão responsáveis pela sua aposentadoria. A segunda coisa é você abrir um negócio para você. Por exemplo, dias mesmo eu estava olhando questão de academia. A academia aí é uma garantia de aposentadoria. Quem tem academia aí ao longo do tempo, sempre vão ter pessoas interessadas em musculação, em cuidar da saúde. O investimento na academia, abrir um negócio de musculação, por exemplo, um tipo de aposentadoria ao longo do tempo. E por fim, o exemplo que eu trago aqui para vocês é a previdência privada. Da mesma forma que você paga um imposto para o governo e futuramente o governo vai te retribuir com a aposentadoria, você pode fazer, pagar o quanto você quiser, a quantidade que você consegue encaixar no seu orçamento para a previdência privada. Eu tenho uma previdência privada na Arca, é a do Grupo Primo. Se você quiser, só pedir aí nos comentários que eu deixo o link. Não estou ganhando nada com isso, não tem nenhum tipo de vínculo, de associação. É porque é o seguinte, você tem que ficar atento em relação às taxas de administração. A do Grupo Primo é a menor que a gente tem até o momento que eu gravo esse vídeo. Se você já ir para os bancões aí, Banco Brasil, Caixa, Santander, vai ter taxa de administração dessas previdências privadas um pouco aí mais salgadas, então tem que ficar atento também. Em resumo, a previdência privada você vai pagar, só que vai pagar para você. Você vai fazer um caixa ao longo do tempo e futuramente, quando você quiser se aposentar, você vai lá e faz a retirada, o resgate desse dinheiro. Mas se você tem interesse na primeira opção, que é o investimento, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu faço junto com você uma carteira com fundos imobiliários, com ações, com renda fixa, para você de fato investir ao longo do tempo e no final conseguir ter a sua aposentadoria, alcançar a sua liberdade financeira. Um abraço, fiquem com Deus.